Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Leitura do livro da Mística Cidade de Deus, escrita por Santa Maria de Ágreda, tomo 1, capítulo 3. Instrução que me deu a Rainha do Céu sob os 4 votos de minha profissão. Voto é compromisso. Minha filha e amiga, não quero negar-te o ensinamento que me pedes com desejo de o praticar. Recebe-o, pois, com apreço e ânimo devoto e disposto para executá-lo. Diz o sábio: Filho, se prometeste por teu amigo, prendeste tua mão a um estranho, com tua boca te ligastes e por tuas palavras ficastes preso. Provérbios 6:1. De acordo com esta verdade, quem fez votos a Deus cravou a mão da própria vontade, para não ficar livre de escolher outras obras, fora daquelas às quais se obrigou. Deverá seguir a vontade e escolha daquele a quem, por sua mesma boca, se atou, mediante as palavras da profissão. Antes de fazer votos, estava em sua mão escolher o caminho, havendo-se, porém, ligado e comprometido. Saiba a alma religiosa que perdeu totalmente sua liberdade e a entregou a Deus, na pessoa de seu superior. Toda a ruína ou salvação das almas consiste no modo de usar a liberdade, porque o maior número delas usa mal e se perde. Ordenou o Altíssimo o estado permanente da vida religiosa, mediante os votos, usando uma vez da liberdade com perfeita e prudente escolha. A criatura entrega a Deus, por esse ato, o que com outros muitos perderia, caso ficasse livre e independente, para querer ou não querer. As grandes vantagens dos votos. Pelos votos, perde-se, felizmente, a liberdade para o mal e assegura-se para o bem, como rédea que desvia do perigo e adestra pelo caminho plano e seguro. Liberta-se a alma da servidão de suas paixões e, adquirindo poder sobre elas, reina como senhor em seus domínios. Fica subordinado somente à graça e moções do Espírito Santo, que a governará em suas operações. Se ela empregar toda a sua vontade em só fazer o que prometeu a Deus. Com isto, a criatura passa da qualidade de escrava à excelente dignidade de filha do Altíssimo e da condição terrena à angélica. Os defeitos corruptíveis e o castigo do pecado não atingem em cheio. Não é possível na vida mortal compreender quais e quantos bens e tesouro conquista a alma que se dispõe, com todas as forças e afetos, a cumprir perfeitamente os votos de sua profissão. Asseguro-te, caríssima, que as religiosas perfeitas e pontuais podem chegar e ainda exceder ao mérito dos mártires. Exortação à fidelidade. Tu, filha minha, conseguistes o feliz princípio de tantos bens no dia em que escolhestes a melhor parte. Adverte, porém, muitíssimo, que te obrigastes a um Deus eterno e poderoso, que conhece o mais íntimo do coração. Se mentir aos homens e faltar-lhes as promessas é coisa tão feia e reprovável, quanto pesará ser infiel a Deus em promessas justíssimas e santíssimas. Sendo teu Criador conservador e benfeitor,
deve-lhes gratidão, sendo pai, reverência, sendo esposo, lealdade. Por ser amigo, merece fiel correspondência por veríssimo, fé e esperança. Sumo e eterno bem espera amor, onipotente a obediência, e justíssimo juízo temor santo e humilde. Contra estes e outros muitos títulos cometerás traição e a aleivocia, se faltares e quebrares as promessas de tua profissão. Se há qualquer religiosa que vive com obrigação de trato e vida espiritual, é tão monstruoso chamar-se esposa de Cristo e ser membro e escrava do demônio. Muito mais será em ti. Havendo recebido mais que todas, deves excedê-las no amor, trabalho e fidelidade, a tão incomparáveis benefícios e favores. Gravidade da ofensa a Deus. Adverte, pois, alma, quão aborrecível esta culpa te faria o Senhor, a mim, aos santos e aos anjos. Todos somos testemunhas do amor e fidelidade que Ele tem mostrado como rico, amoroso e fidelíssimo esposo. Trabalha, pois, com sumo desvelo para não o ofender, quer no muito, quer no pouco. Não o obrigues a te desamparar, deixando-te entregue às bestas das paixões e do pecado. Não ignoras que isto seria maior infelicidade e castigo, de que se te entregasse ao furor dos elementos ou à ira de todas as feras e animais brutos. Se ainda os demônios sobre ti desafogassem sua raiva, e o mundo te propinasse todas as penas e desonras que pudesse te causar, tudo fora menor dano para ti do que cometer uma só culpa venial contra Deus, a quem deve servir e amar em tudo e por tudo. Qualquer pena desta vida é menos que a culpa, porque as penas se acabarão com a vida mortal, enquanto a culpa pode ser eterna e com ela o será o castigo. Fuga do pecado. Na vida presente, muito atemoriza e assusta os mortais qualquer sofrimento e tribulação, porque os percebem pelos sentidos. Não os atemoriza nem acaba a culpa, porque, embaraçados com as coisas visíveis, não pensam que a ela segue imediatamente a pena eterna do inferno. Apesar desta pena vir tão infiltrada no pecado, o coração humano é de tal modo pesado que se deixa embriagar pela culpa e não adverte no castigo, por não sentir o inferno pelos sentidos, e podendo vê-lo e tocá-lo pela fé, deixa-a ociosa e morta como se não a tivesse. Ó infeliz cegueira dos mortais, ó dureza e negligência que a tantas almas capazes de razão e de glória mantém enganosamente escravizados. Não há palavras nem razões suficientes para encarecer este formidável e tremendo perigo. Minha filha, foge e afasta-te com santo temor deste infeliz estado. É preferível abraçares todos os trabalhos e tormentos da vida que logo passa a te explorares a Ele, pois nada te faltará se não perderes a Deus. Grande meio para tua segurança será a consideração que não há culpa pequena para ti e teu pecado. O pouco hás de temer muito, porque o Altíssimo conhece que o desprezo pelas pequenas faltas abre o coração da criatura para admitir outras maiores. Não é amor louvável o que não poupa qualquer desgosto à pessoa que ama. Primeiro a obrigação, depois a devoção. A ordem que as almas religiosas devem guardar em seus desejos será, em primeiro lugar, com solicitude e pontualidade, cumprir as obrigações de seus votos e todas as virtudes que exigem.
Depois disto, em segundo lugar, vêm as obras livres, chamadas de superrogação. Enganadas pelo demônio, algumas almas com indiscreto zelo da perfeição costumam inverter esta ordem, faltando gravemente em coisas obrigatórias de seu estado, querem acrescentar outras ocupações de sua escolha, ordinariamente inúteis ou sem importância. Nasce-lhes da presunção e singularidade, com que desejam ser vistas e distinguidas por mais zelosas e perfeitas que outras, quando estão muito longe de começar a ser. Em ti não quero esta falta repreensível, mas desejo que, em primeiro lugar, cumpras com a observância de teus votos e vida comum. E depois acrescentes o que puderes, com a divina graça e na medida de tuas forças. Com esta ordem, tudo a formoseia a alma e a torna perfeita e agradável aos divinos olhos. O voto de obediência. O voto de obediência é o mais importante da vida religiosa, porque contém a renúncia e negação total da própria vontade. A religiosa não fica jurisdição nem direito algum sobre si mesma, para dizer quero ou não quero, farei ou não farei. A tudo isto renunciou pela obediência, colocando-o nas mãos do superior. Para cumpri-la, é necessário que não te consideres sábia, nem te imagines senhora de teu gosto, querer e entender. A obediência verdadeira gera-se na fé, deve-se estimar, reverenciar e crer no que o superior manda, sem pretender examinar nem compreender. De acordo com isto, para obedecer, considera-te sem razão, sem vida nem raciocínio. Semelhante a um corpo morto, deixa-te mover e governar, estando viva somente para executar, com presteza, tudo o que for da vontade do superior. Nunca discutas contigo as ordens que recebes, somente reflete como executarás o que te é mandado. Sacrifica teu próprio querer, degola todos os teus apetites e paixões, e depois de estares morta a teus movimentos, seja a obediência, vida e alma de tuas obras. Na vontade de teu superior deve estar incluída a tua, com todos os teus movimentos, palavras e ações. Pede que em tudo tirem o teu ser próprio e te dê outro novo e em nada seja teu, mas todo da obediência sem contradição nem resistência alguma. Obediência perfeita. O mais perfeito modo de obedecer é aquele que não desgosta o superior com resistência e contrariedade, mas sim o compraz com pronta execução do que manda, sem réplicas, murmurações ou outros atos discordantes. O superior representa a Deus, e quem obedece aos prelados obedece ao mesmo Senhor que está neles, para os governar e iluminar no que mandam, para o bem e salvação da alma dos súditos. O desprezo que se faz do superior atinge a Deus, Lucas 10:16, que por eles e neles está ordenando e manifestando sua vontade. Deves entender que é o próprio Senhor que lhes move a língua, ou que são a palavra do mesmo Deus onipotente. Minha filha, esforça-te por ser obediente e cantarás vitórias. Provérbios 21:28. Não temas obedecer. É caminho tão seguro que os erros dos obedientes não serão lembrados por Deus no dia das contas. Ainda mais, Ele lhes apagará até os outros pecados em consideração do sacrifício da sua obediência. Meu Filho Santíssimo ofereceu ao Eterno Pai
sua preciosíssima paixão e morte, com particular afeto pelos obedientes, quis que fossem mais beneficiadas no perdão, na graça e no acerto e perfeição de tudo quanto fizessem por obediência. Ainda agora, muitas vezes, para aplacar ao Pai, representa-lhe que pelos homens morreu, obedecendo até a cruz. E com isto aplaca-se o Senhor. De igual modo, pelo agrado que recebeu da obediência de Abraão e seu filho, obrigou-se, Gênesis 22:16, não somente a impedir a morte de Isaque, que tão obediente se mostrava, mas ainda a constituir Abraão pai da ascendência humana de seu unigênito, fazendo o patriarca cabeça e fundamento de tantas bênçãos. O voto de pobreza. O voto de pobreza é generosa abstenção e desembaraço da pesada carga das coisas temporais. É desafogo do espírito, alívio para a humana fraqueza, nobre liberdade do coração, capaz de bens eternos e espirituais. É satisfação e fartura, que sossega o apetite sedento de tesouros terrenos. É domínio, posse e uso nobilíssimo de todas as riquezas. Tudo isto, minha filha, e outros maiores bens estão contidos na pobreza voluntária. São bens desconhecidos pelos filhos do século, amadores das riquezas e inimigos da rica e santa pobreza. Não percebem, ainda que o padeçam, quão pesado é o gravame das riquezas. Oprime-os até o solo e ainda até as entranhas da terra, onde procuram o ouro e a prata com cuidados. Desvelos, trabalhos e suores, não de homens de razão, mas de brutos irracionais que ignoram o que fazem e sofrem. Se antes de as adquirir, as riquezas são tão pesadas quanto serão depois de conseguidas, digam-no todos os quantos com esta carga caíram no inferno. Diga-nos os destemidos afãs para conservá-las, e muito mais as intoleráveis leis que elas e os ricos introduziram no mundo. Vantagens da pobreza. Tudo isto afoga o espírito, tiraniza sua fraqueza e envilece a nobilíssima capacidade que a alma possui para os bens eternos e para o próprio Deus. Ao contrário, é certo que a pobreza voluntária restitui à criatura seu primitivo e nobre estado, liberta-a de baixíssima servidão e a coloca na singela liberdade em que foi criada para a senhora de todas as coisas. Nunca é mais senhora do que quando as despreza, quando as distribui ou as deixa voluntariamente. Tem a maior posse e faz o mais excelente uso das riquezas. O apetite só acalma quando se satisfaz por não as ter. Acima de tudo, o coração vazio torna-se disposto para acolher os tesouros da divindade, para os quais Deus o criou com capacidade quase infinita. As transgressões da pobreza. Desejo, minha filha, que estudes muito esta filosofia e ciência divina. É muito esquecida pelo mundo, e não só por ele, mas ainda por muitas almas religiosas que a prometeram a Deus, cuja indignação é grande por esta culpa. Os transgressores deste voto não percebem o merecido e pesado castigo que recebem. Tendo rejeitado a pobreza voluntária, perderam o Espírito de Cristo, meu Filho Santíssimo, aquele Espírito que viemos ensinar aos homens em despojamento e pobreza. Ainda que agora não o sintam, porque o justo juiz dissimula, e eles
gozam da abundância que desejam. Na prestação de contas que os aguarda, se acharão confusos e espantados com o rigor da divina justiça, da qual não quiseram lembrar nem meditar. Os bens temporais e os eternos. O Altíssimo criou os bens temporais para servirem de sustento à vida dos homens. Conseguido este fim, cessa a necessidade de que, sendo limitada, em breve se acaba e com pouco se satisfaz. A alma, porém, é imortal. Não é, pois, justo que o cuidado dos homens por ela seja passageiro, enquanto fazem perpétuo o desejo afã de adquirir riquezas. É suma perversidade trocar assim os fins pelos meios, em coisa tão duradoura e importante, que o homem dê a breve e insegura existência do corpo todo o tempo, cuidado e trabalho de suas forças e desvelos de seu entendimento, e que a pobre alma não queira dar mais que 1 hora em muitos anos de vida, e essa muitas vezes a última e a pior da vida. Desapego material e espiritual. Aproveita-te, pois, minha filha caríssima, da verdadeira luz e compreensão que a respeito de tão perigoso erro te deu o Altíssimo. Renuncia a toda afeição a qualquer coisa terrena, ainda que seja com pretexto e aparência de necessidade. E porque teu convento é pobre, não seja desordenadamente solícita em procurar as coisas necessárias para o sustento da vida. Quando nisto puseres o moderado cuidado que deves, seja de modo a não te perturbares se faltar o que desejas. Nada desejes com apego, ainda que te pareça ser para o serviço de Deus. Pois, tanto menos o amarás, quanto com ele quiseres amar outras coisas. Ao que sobejar, deves renunciar como supérfluo e desnecessários, sendo falta conservá-lo inutilmente. O pouco também deves estimar pouco, pois seria maior erro embaraçar o coração, com que nada vale e muito atrapalha. Se conseguires tudo quanto julgas preciso, não serás verdadeiramente pobre, porque em rigor a pobreza é ter menos do que o necessário, e aquele a quem nada falta é rico. Ter mais do que o necessário é desassossego e aflição de espírito. Desejar e guardar sem usar vem a ser uma pobreza sem quietude nem paz. Liberdade espiritual. Quero que tenhas a liberdade de espírito, que a coisa alguma se afeiçoa, seja grande ou pequena, supérflua ou necessária. Do que necessitares para a vida, deves aceitar só aquilo que é preciso para não morrer, nem faltar ao decoro. Seja para teu vestir o mais pobre e remendado, na alimentação o mais trivial, sem caprichos de paladar. Pede antes daquilo que menos gostas, para mortificar o apetite e assim fazer sempre o que é mais perfeito. O voto de castidade. O voto de castidade compreende a pureza de alma e corpo. Fácil é perdê-la, difícil e até impossível recuperá-la conforme o modo como se perde. É grande tesouro guardado em castelo de muitas portas e janelas, sem segurança, se não estiverem bem guardadas e defendidas. Minha filha, para guardar com perfeição esse voto, é preciso que faças inviolável pacto com os teus sentidos, para só se ocupares no que for ordenado pela razão e para a glória do Criador. Mortificados os sentidos, fácil é vencer os inimigos que só por meio deles te podem atacar. Os pensamentos não nascem, nem revivem, se não receberem suas espécies ou imagens pelos sentidos,
exteriores que os fomentam. Não hás de tocar, olhar e falar a nenhuma pessoa humana de qualquer condição que seja, homem ou mulher, nem em tua imaginação entre suas espécies ou imagens. Neste cuidado que te recomendo muito, guardarás a pureza que de ti quero. Se por obediência ou caridade falares com alguém, que só por estes motivos deves tratar com as criaturas, seja com toda a gravidade, modéstia e recato. Mortificação. A respeito de tua pessoa, vive como estranha e alheia ao mundo, pobre, mortificada, macerada, amando a aspereza de tudo que é terrestre, sem apetecer descanso ou consolação, como quem está fora do lar e da pátria, a trabalhar e combater contra fortes inimigos. Sendo a carne o mais perigoso e opressível, convém resistires, sem descuido, a tuas naturais paixões, e nelas as tentações do demônio. Eleva-te sobre ti mesma, procura alcançar um estado acima de tudo que é terreno, para viveres à sombra daquele que deseja, e sob sua proteção gozares de tranquilidade e verdadeira paz. Entrega-te de todo o coração e com todas as forças a seu casto e santo amor, lembrando que para ti existem criaturas, apenas enquanto te ajuda a amar e servir a teu Senhor. Para tudo mais, hás de esquecê-las. Semelhança com Cristo. Ainda que nenhuma virtude deve faltar, aquela que se chama e faz profissão de esposa de Cristo, a castidade é que mais a assemelha seu esposo. Esta virtude a espiritualiza e afasta da corrupção terrena, elevando-a ao ser angélico e a certa participação do mesmo Deus. Embelece e adorna todas as demais virtudes, eleva o corpo a um estado superior, esclarece o entendimento e conserva nas almas a sua nobreza superior a todo corruptível. Disse que as virgens acompanham o Cordeiro. Apocalipse 14:4. Porque esta virtude foi precioso fruto da redenção, operada por meu Filho Santíssimo na cruz, onde tirou os pecados do mundo. Voto de clausura. O voto de clausura é um muro de proteção para a castidade e todas as virtudes. O engaste, onde se conservam e resplandecem, é privilégio do céu para eximir as religiosas, esposa de Cristo, dos pesados e perigosos tributos pagos pela liberdade do mundo ao príncipe de suas vaidades. Por este voto as religiosas vivem em porto seguro, enquanto outras almas naufragam e perecem, a cada passo na tormenta dos perigos. Com tantas vantagens, a clausura não é estreita prisão, oferece aos religiosos espaçosos campos da virtude, do conhecimento de Deus e de suas infinitas perfeições, de seus mistérios e das admiráveis obras que realizou e realiza pelos homens. Nestes extensos campos e espaços podem e devem espairecer e se recrear. Só quando não o fazem é que a maior liberdade vem a dar impressão de opressivo cárcere. Para ti, filha, não haja outra expansão, nem quero que te confines à pequenez da terra, ainda que seja o mundo inteiro, sob as alturas do conhecimento e do amor divino, onde sem confins e limites que te aprisionem, vive em ampla liberdade. Dali verás quão mesquinhas, vis e desprezíveis são todas as coisas criadas para com elas ocupares tua alma. Clausura dos sentidos. A esta inevitável clausura do corpo, acrescenta a de seus sentidos. Armados de fortaleza, conserva em eles tua pureza interior e nela o fogo do santuário, que deve sempre alimentar e vigiar, para que não se apague.
a fim de que guardar os sentidos e auferir as vantagens da clausura. Nunca chegues à porta, nem à grade ou janela, nem te lembres que elas existem no convento, se não for para cumprir o teu ofício ou por obediência. Nada apeteças, porque não conseguirás, nem trabalhes pelo que não deves apetecer. No retiro, recato e cautela, estará o teu bem e paz, o meu agrado, e merecerás o copioso fruto e recompensa do amor e graça que desejas. Amém. Fiat.